No livro de Atos, capítulo de número, vamos ler do 1 ao 20. Diz assim a palavra: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e o modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo-lhe, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Amém? Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra, Senhor. Que o Senhor, Pai, nesta noite, venha falar, ó Deus, conosco, pois nós precisamos, ó Pai, ouvir a tua voz. Nós a louvamos, perto quer estar. E que nesta noite, Deus, esteja atento, Pai, para que possamos sair daqui melhores do que entramos, ó Deus. E confiante, Pai, tendo a certeza, a esperança viva de que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
vieram os sacerdotes. É interessante que hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Quando eu digo nós, a igreja em geral. O pastor, semana passada, estava pregando e ele falou sobre os agentes 007. Tem pessoas que se convertem. Muitos falam que estão vivendo o primeiro amor. E quando a gente está vivendo o primeiro amor, a gente tem vontade de sair falando para todo mundo: a graça me alcançou, Jesus falou comigo, os meus olhos foram abertos. No tempo que a gente vive hoje, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos, e parece que a nossa volta não está tendo amor, né? Porque se o amor no final dos tempos esfriaria, a gente tem dificuldade quando está conversando com determinada pessoa. Às vezes, em 3, 5 minutos de conversa, às vezes não sai o nome de Deus, não sai o nome de Jesus, não sai a palavra do Senhor. E a gente fica na dúvida: será que eu tenho que pregar para ele ou será que ele também é cristão? Ou vamos compartilhar da palavra do Senhor? E nós estamos vivendo num mundo cheio de distrações. E o mecanismo usado para distrair essa geração de hoje chama-se celular. Eu me lembro quando eu era criança, eu me assentava no meio-fio, nas calçadas, e começava a conversar com um colega. Com pouco tempo, já havia um grupo maior assentados, e ali a gente já não queria muito conversar. A gente, vamos dar uma bolinha aqui, vamos fazer uma divisão de 5 para cada lado, 4 para cada lado, vamos lá, bora, gente, fazer o quê? Hoje a gente não tem mais tempo de se assentar com os colegas, a gente está muito preocupado em fazer dinheiro, ganhar dinheiro, e preocupado com os nossos próprios prazeres, as nossas próprias paixões, de ganhar, vencer, e nós esquecemos de falar do principal. Sabe por que as pessoas dão tanto valor às coisas desse mundo? Porque muitos ainda não compreenderam o valor da eternidade. Se a gente tivesse um pouquinho mais de fogo no nosso coração, como um pastor amigo meu lá do Pará, que a gente precisa ter luz na mente e fogo no coração. Não pode ter um e o outro, nós precisamos ter os dois. Quando o fogo arde dentro da gente, a gente quer falar, a gente quer abençoar pessoas. E como o povo não está tendo noção, não sabe valorizar e desconhece o valor da eternidade, nós precisamos de entender que se nós soubéssemos, como o Tiago fala, que a nossa vida é como um vapor. Os adolescentes de hoje não sabem mais o que é uma chaleira, o que é um bule de fazer café. Falar o que é um bule, já está fazendo bule de mim, né? Isso é bule. Mas antigamente a gente via os pais, os avós colocando uma água para beber. Era nítido a gente ver o vapor saindo pelo bico do bule. E se olhar um palmo à frente, você já não via mais aquele vapor que saiu, aquela água esquentando dentro do bule. E Tiago fala que a vossa vida era como um vapor. Aparece desaparecendo. Já aparece desvanecendo. Você já não vê mais à frente. Se a gente tivesse a noção de que amanhã ou semana que vem nós não estaríamos vivos, a gente daria um pouquinho mais de valor para as coisas que o Senhor ele já deixou escrito para que nós alcançássemos a vida eterna e que nós aproveitássemos mais. Eu estava conversando com uma pessoa e uma doença
está atacando essa geração. Ele falou, rapaz, eu estou gostando muito de arrumar um psicólogo. Mas o horário que dá para a pessoa não dá para mim. O horário que dá para mim não dá para a pessoa. E eu comecei a falar para ele, eu não sou contra. Se existem as pessoas que se prepararam para tais coisas, Deus pode usar sim, mas é estranho. A Bíblia fala que Deus ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece a nossa vida de tal maneira que Ele escreveu todos os nossos dias sem que nenhum deles ainda existisse. Que antes que a palavra chegue na ponta da minha língua, Ele já sabe o que eu vou dizer. E o que a gente tem que fazer com um psicólogo, com uma pessoa para tratar o seu problema? Ele começa te perguntando o que você faz, que horas você dorme, quantas horas você dorme, qual que é a sua dificuldade. Você abre a sua vida, entre aspas, para essa pessoa, para ela começar a diagnosticar o seu problema, para te falar algumas diretrizes para que você durma melhor, para que você passe pelo seu problema. E eu falando para ele, a palavra servindo para mim, sabe? Quem dera se a Bíblia fosse para nós um meio de uso como a gente usa o nosso celular. Se todo momento a gente está varrendo a casa, você está querendo corrigir, deixa eu olhar aqui, deixa eu ler um versículo aqui. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Uau! Aí você ria, na hora de passar o pano, vou ler de novo. Ao invés de pegar o celular, você pega um versículo e lê. Eleva os meus olhos para o mundo. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que me formou desde o ventre da minha mãe. Que conhece o meu andar, conhece o meu deitar, o meu levantar. Eu disse para ele, a gente precisa hoje de um psicólogo, a gente precisa de se abrir com alguém, porque a gente não valoriza a palavra do Senhor. Quando eu disse para ele, muitas vezes perdemos o sono e ficamos quase que a noite inteira mexendo no celular, e rapaz, parece que você está falando, né? É do que eu estou fazendo. Você experimenta de hoje para amanhã. Se você perdeu o sono, pegue a Bíblia para você ler e olhe lá assim, em 5, 10 minutos, você já não vai estar pestando, cochilando em cima da Bíblia. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O inimigo está querendo cegar. Não está querendo ceifar a sua vida daqueles que estão lá fora, não. Porque a Bíblia diz que até os escolhidos, se não tomar cuidado, serão enganados. E nós precisamos atentar com a palavra do Senhor. Então, se você soubesse que você iria morrer amanhã, semana que vem, tudo nesse mundo perderia o valor para você. No leito da enfermidade, a gente vê muita gente com esperança. Se Deus me tirar daqui, eu vou pregar, eu vou evangelizar. Porque eles começam a dar valor no fim da vida. Tudo bem que existe uma válvula de escape, né? A palavra que melhor é o fim das coisas do que o início delas, né? Não importa como tudo começou, o que importa é como vai terminar. Se a graça te alcançar no final, ok. Mas se eu soubesse que essa caminhada seria tão boa quanto tem sido na minha vida, por mais que a gente tenha problemas, na hora da dificuldade a gente tem o hábito de murmurar, de reclamar. A maioria reclama, a maioria murmura. E nós louvamos que, independente das circunstâncias, não importa as circunstâncias, Senhor, eu te adorarei. Senhor, eu te louvarei. Só que parece que na hora que bate a dificuldade, a gente esquece tudo. Quando a gente murmura, a gente está dando um passo para trás.
Para você chegar aqui, você não chegou aqui de marcha ré. Você teve que imprimir uma marcha para o seu carro se deslocar e se mover para frente. Mas quando você reclama, é igual quando você está dando marcha ré no carro. Você não vai para frente. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que reclamam. Essa Salmos 5:21 fala que em tudo dá graças, porque essa é a vontade do Senhor. Está sofrendo? Dê graças. Está sendo abençoado? Ou glória. Mas está tendo tribulações? Não perde paciência, não. Você vai ter mais tribulação, querido. A gente quando está passando por tanto dificuldade, Senhor, me dá paciência. O Senhor vai te dar situações para te gerar paciência. Me dá sabedoria, Senhor. Ele vai te dar problema para resolver, para te tornar sábio. A gente não sabe nem como pedir. Por isso a palavra já diz: pedir, não receber de pede mal, para gastar nos seus próprios deleites. Tem que aprender a pedir. Mas nada que você dá você não iria dar valor a mais nada que você dá hoje. O problema é que você, que eu, nós achamos que nós não vamos morrer. Nós vivemos hoje como se fosse viver mais uns 50, 100 anos. Daqui 50 anos, queridos, a maioria de nós que estamos aqui não estaremos mais para dar glória a Deus. Já está vindo uma nova geração. Muitos terão partido. A morte, ela não escolhe idade. Pode levar um adolescente, uma criança, até mesmo antes de nascer. Muitas pessoas que estão gerando um filho perdem o filho ainda no ventre. Mas a tendência é nós estamos mais velho. É partir primeiro, né? Muitos dizem assim: eu rejeito enterrar um filho meu. Meu filho tem que me enterrar. O pai pode morrer antes do filho, mas a gente vê muitas coisas disso acontecendo, né? Então nós pensamos que nós não vamos morrer. E a gente vive naquele pensamento: Jesus não vai voltar agora. Deixa eu curtir a minha vida um pouquinho. Estou muito novo para seguir esses princípios bíblicos. Ainda estou muito jovem, tenho muito que curtir a vida. Eu disse isso no meu passado, estou muito novo, tenho que curtir minha vida. Mas se eu soubesse que era tão bom a gente curtir a vida em Cristo, eu teria aceitado Ele antes. Eu teria aberto meu coração muito antes. Mas a gente pensa, enquanto jovem, que a gente está fazendo sempre a escolha certa. O Pai enviou Jesus, já deixou tudo escrito para nós. Parece que é como hoje a gente vai aconselhar um filho: meu pai já está velho demais para me dar conselho. Os filhos acham que já sabem de tudo. Acham que são mais sábios do que os pais. A tendência é os filhos hoje serem mais inteligentes do que os pais, porque tem muitos métodos em buscar conhecimento do que antigamente. Mais experiência os filhos não têm mais do que os pais. Tem muitos canais pisados em cascalhos, em pedras, que sabem que se o filho for andar naquele caminho vai se machucar. E tenta mostrar o caminho da rocha. Anda por aqui, que aqui é melhor, porque aqui você não vai se machucar. Mas muitas vezes a gente tem que sofrer as próprias consequências. Tem que sofrer para aprender. Tem um livro, se não me engano, o nome é O Monge Executivo, ele tem uma frase que eu li e nunca mais esqueci. Que os sábios aprendem com seus próprios erros. Os inteligentes aprendem
Não, perdão. Os inteligentes aprendem com seus próprios erros. Os sábios aprendem com erros dos outros. Mas os tolos nunca aprendem. Nunca aprendem. Tem uma geração vindo aí, queridos, há uns anos atrás, meu Deus, a Bíblia fala de uma geração rebelde, uma geração de amor. Dá para vir uma geração. E essa geração nossa já é uma geração muito boa, não está se perdendo com muita facilidade, tantas drogas, tantas coisas que levam os jovens à perdição. A gente tenta abrir os olhos. Jesus, essa ideia é careta. Já tem mais de 50 anos, não sabe o que está falando. Pensa que não vai morrer. Pensa que Jesus não está voltando. Jesus vai voltar mais rápido, querido, do que o inverno que já nos deixou. O inverno passou. Está aí o verão. Já se vê alguns rostinhos queimados, coradinhos de sol. Mas a mensagem que ele deixa, olha, eu estou ficando para trás, mas já eu volto. Já vai ter um frio aí soprando no seu nariz, endurecendo a sua orelha. Vai vir uma neve, vai dar uma congelada. Acredita que o inverno vai voltar, mas não creia que Jesus está voltando. Acreditam na ciência, mas não dá crédito para o Deus da ciência, que sabe todas as coisas. Muita gente fica firme e se afasta. Está dentro da igreja e fica brincando com Deus em do Espírito Santo. Parece que está firme. A gente sempre vê a carinha de pessoas, a gente vê cultos online, vê muitas carinhas, mas quando termina o culto, às vezes já está com a roupa dentro do carro, para se tocar e cair na balada e para as festas. Não estão dando crédito. Como diz Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Ouve a palavra, mas está sendo igual uma peneira, que joga de um lado e já sai do outro. Não tem uma esponja, não sabe filtrar aquilo que é bom. Ouve de tudo, retém o que é bom. Nem sempre nós estamos aqui à frente e vamos falar só coisas que vai agradar as pessoas que estão nos ouvindo. Mas seja como esponja, absorve aquilo que serve para você. E eu creio que muitas coisas servem, mas ninguém gosta de ser exaltado, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Quando a gente é chamado a atenção, a gente se entristece. Mas lá na frente a gente diz, poxa, aquela palavra que eu ouvi, aquela exaltação, aquele estímulo que eu dei, foi o que me manteve de pé até agora, foi o que não me deixou. Depois traz gozo, traz alegria, mas na hora da exaltação, nenhum filho quer ser chamado a atenção. Eu achei engraçado, teve uma vez que o Everton me falou que ele, não sei se ele chegou a dar um tapa, ou se ele chegou a pegar na orelha do Lucas e, pai, não precisa de fazer isso, pai. É só o senhor falar comigo, só basta o senhor pedir. Fala comigo, eu já vou entender o que o senhor quer. E é interessante que na época de muitos aqui, se o pai puxasse a orelha, se o filho falasse alguma coisa, eu puxei a orelha, eu não ia fazer mais nada, mas agora vem cá. Eu já tinha o corpo todo marcado, era vara de goiaba, era mangueira no lombo. Depois de tudo isso, como se não bastasse, vai lá costa no fim, uns carocinhos de milho, ele em cima disso aí, era tortura. E hoje, parece que os filhos têm medo de educar os filhos. Os pais têm medo de educar os filhos com medo de perdê-los. A gente deixa de falar tantas coisas para os nossos filhos, com medo do filho abandonar a casa, sumir. Será que meu filho vai voltar? Eu vou te dizer uma coisa, queridos. Já tomei banho naquelas bacias de alumínio, água morna, água e sal.
tem uma pessoa que eu sinto falta demais da conta. É do meu pai e da minha mãe. Mamãe pesava uns 120, 130 quilos. Tinha vezes que ela batia, a gente tentava correr, ela pisava em cima da gente. Como que você sai? É igual lá no tamujo que você pisa em cima dela. Corre! Você não gosta de correr? Não tem jeito de sair não, querido. Puxava debaixo da cama, ela puxava e o couro. E hoje a gente tem dificuldade de corrigir os nossos filhos. Tinha um cabo de vassoura, a minha irmã mais velha está falando ali, o cabo de vassoura. Não precisa. Acredito que ela apoiou mais do que eu, que ela é mais velha. Mas é isso, queridos. Não fica hoje pensando que a volta de Jesus demorando, porque se você deitar hoje e amanhã Deus não te der a graça de você abrir os olhos, e quem abriu tem que preparar o seu velório, Jesus voltou para você. A eternidade está batendo a sua porta. Agora, para que lado você vai, eu não sei. Existe eternidade com Deus e eternidade no inferno que será lançado no lado de fogo. A escolha é hoje. A gente escolhe hoje para definir para qual eternidade nós estamos caminhando. Não dá para ficar entristecendo o Espírito Santo, envergonhando o teu Deus, porque Ele te vê onde não gostaria de te ver. Ele fica triste, mas o diabo bate palmas para você. O diabo não te acusa nesse tempo. Ele quer te enganar. Um perigo quer. Ele quer enganar. A gente não vê mais o diabo acusando, envergonhando a pessoa. Deixa ela viver a vida do jeito que ela quer viver. Achando que é santa, que é pura, que está buscando a santidade, mas na hora do tempo sozinho, Deus e você, ninguém está te vendo, entre aspas, o celular busca pornografias, busca coisas que agradam o coração do Senhor, entristecendo o coração de Deus. Sai da igreja e vai para a balada, como eu disse. Deus nos vê onde que não era para a gente estar. Se for para a balada, que seja para anunciar o Evangelho, que seja para fazer como esses homens aqui, estando eles falando. No capítulo de número 3, fala o homem sentado na porta do templo. Quando Pedro e João passando, ele olha pensando que vai ganhar alguma coisa, ele dá umas bolinhas, pelo amor de Deus, ele fita os olhos pensando que vai ganhar alguma coisa. E Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo, por Nazaré. O que eu e você tem, querido? Nós estamos dando para as pessoas lá fora. Tem pessoas sedentas, pessoas morrendo, pessoas coxas, aleijadas, passando fome e sede de justiça, da palavra, de ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu pouco para frente do capítulo 4, a gente não vai chegar muito adiante, fala que esse homem que foi curado estava seguindo, acompanhando Pedro e João. Esse homem já tinha mais de 40 anos quando ele foi curado. Você imagina, um homem do ventre, nascer coxo e ser carregado o tempo todo para pedir esmola. E um dia ele recebe uma palavra igual aquele homem que estava na cama: toma sua cama, toma teu leite e anda.
40 anos deitado, sendo carregado. Alguém te manda levantar. Não, mas hoje é sábado, hoje é proibido receber cura. Eu não posso receber esse milagre hoje não. Vou esperar até amanhã você me perde de novo, eu vou levantar e sair correndo. A Bíblia fala que quando Pedro falou para aquele homem, segurou na mão dele e estendeu logo os artelhos, os pés dele se firmaram. Ele entrou no templo, saltando, dando glória a Deus. Cuidado. Jesus disse que nos últimos tempos, no final dos tempos, viria o espírito do engano. Chamando pessoas para vir à igreja, elas não querem, principalmente os jovens. Sabe por quê? Eles pensam, vou ter que parar de fazer isso ou aquilo. Para você emagrecer, tem que fazer reeducação alimentar. Se quiser ficar musculoso, bombado, a gente vê muitos, né, chegando na frente do espelho, fazendo pose. Eu, como estou ficando velho, tem que colocar o braço assim por baixo, assim, quando coloca o braço e faz assim, o braço está inchado, está engordado, aí dá para fazer uma selfie. Mas se você quiser ficar musculoso, querido, você tem que malhar, você tem que fazer exercício, tem que ir para a academia. Então, para seguir Jesus, é preciso ter renúncias. Sem regra e sem disciplina, não funciona. Quer seguir Jesus, mas tem que ser do meu jeito. Quer continuar fumando, quer continuar bebendo, quer continuar prostituindo, adulterando, mentindo. Desse jeito não funciona. As pessoas não querem mais vir à igreja, não querem congregar. Você acha que passar 2 horas no culto é um enfado? O culto está chato. A gente começa a olhar no relógio. Um dia eu estava na igreja, o irmão olhava no relógio. Você sabe que hora termina o culto? Será que vai demorar? Menos de 1 minuto e perguntar, será que está acabando? Rapaz, eu não sei. Vamos esperar a hora do amém. A hora que o pastor der a bênção apostólica, deu o amém, acabou. Mas até chegar, deixa eu prestar atenção na palavra, fique quietinho, vamos ouvir a palavra. 2 horinhas no culto é um lado. Mas a sua novela nunca é chata. O churrasco que você vai nunca está chato. Quando vai ao shopping, fica 3, 5 horas andando. E no culto você dorme. No culto você cochila. No culto você fica inquieto. Ouvir a palavra é chato. Seja sincero, querido. Você acha que os pastores precisavam de ficar fazendo festas, anunciando, fazendo programações para atrair pessoas para a igreja? Se a gente falasse o que tem que falar lá fora, se a gente convidasse as pessoas que a gente tem que convidar, não teria necessidade de fazer atrativos para trazer pessoas para dentro da igreja. Não precisa ficar criando programações especiais para nos atrair para a igreja. Uma vez eu vi um post do Fernandinho, jovens perguntando, Fernandinho, o que você acha que nós precisamos fazer para atrair a galera para dentro da igreja? O Fernandinho falou, eles perguntaram, você tem que pintar a parede preta, tem que colocar a parede preta, tem que colocar luz, pisca-pisca. O Fernandinho respondeu da seguinte forma, se a glória de Deus não for suficiente para atrair, para segurar os jovens da igreja, mais nada segura. Fazer uma boate dentro da igreja, colocar luzes piscando, os jovens estão ouvindo a palavra e pensando na boate que vai depois do culto. Foi tanta luz piscando que agora vai ter que ir para uma boate real. Não dá. A presença de Deus ela é o suficiente.
atrair você. Você já sabe o horário do culto. Você sabe os dias de culto. Eles fazem isso porque sabem que muitos só vêm arrastados. São crentes Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. O pior de tudo é a gente ouvir a verdade, você falar, arrependa-se, confesse seu pecado, aceite Jesus. Hoje não se vê muito pregação de arrependimento, de confissão de pecado. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A gente ouve muito o Deus da troca. É isso que Deus vai te dar aquilo. Oferte 100 que Deus vai te dar 500. Se eu ofertar 100 hoje, querido, amanhã você tem menos 100 no bolso. Se Deus quiser te dar 500, quiser te dar 1000, Ele pode fazer muito além. Mas Deus não é um Deus de troca, de barulho. Deus é um Deus de justiça. Deus ele é justo. E o pior é Jesus voltar e você está sujo. O pior é Jesus voltar e você está preso no pecado. O pior é você não ter aberto mão de algo para receber o céu. O que você tem está bom demais, vou segurar aqui. Se você abrir mão do que é bom para você hoje, Deus ele vai te dar o melhor. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tudo que Deus faz é bom. E tem coisas que Ele fez que o bom só não foi suficiente. Isso foi muito bom. Então você precisa abrir mão para receber o céu. Se você não abrir mão para receber o céu e ir para o inferno por causa desse algo, é melhor você sofrer, passar por lutas, receber rejeição de familiares, de amigos, receber críticas pesadas, mas continue na sua fé, porque vale a pena passar por tudo e no futuro estar na glória com Deus. Nós vamos ser salvos. Em nome de Jesus nós iremos ser salvos. Nós lutamos para isso. Você renuncia o seu pecado, aquilo que te dá prazer, é porque você está com seus olhos fitados em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque se a gente não tivesse essa esperança de um dia estar na glória com Ele, querido, era melhor assim afundar o pecado. O pecado é gostoso. O pecado é prazeroso. Só que é um prazer momentâneo. Se você morrer em pecado, você vai viver um prazer momentâneo aqui na terra e sofrer a eternidade no inferno. Mas se você abrir mão, você renunciar, você confessar, você passará a eternidade com Ele. O céu está reservado para mim e para você. É bom ser abençoado e receber milagres. Receber milagres também é bom. Mas isso não é tudo. Não se iluda com isso. Salvação, isso é tudo. É tudo porque a sua eternidade, salvação, isso é tudo. Porque a sua eternidade que está em jogo. O mundo não está nem aí para isso. O mundo jaz no maligno. E o mundo vai de mal a pior. Se esperar que vai melhorar, não. É a Bíblia que diz que o mundo vai de mal a pior. E basta cada dia o seu mal. Ele vai dizer, mas eu passei por uma luta. Antigamente já tinha luta, querido.
Davi rasgava um urso, estava, entre aspas, cantando vitória, aparecia um leão e tinha que rasgar o leão também no meio. Dá-se a impressão que ele rasgou o urso, os leões, acabou os animais. Aí vem Golias. Todo dia a gente tem um Golias para derrubar. Precisa permanecer firme. Eu escrevi no finalzinho aqui, quando Deus ele disse: haja luz. No mar ele falou que o mar produzia os peixes. E Deus ele falou, Deus falou: haja plantas, ou mandou a terra produzir? Deus ele nunca vai falar haja para aquilo que ele te deu capacidade. Que ele deu capacidade para a terra produzir. Deus nunca vai me dar uma ordem que eu não seja capaz de executar. Deus criou a terra. Tudo que Deus cria, Ele coloca um potencial. Eu e você, nós somos criados por Deus. Ele colocou um potencial dentro de mim, colocou um potencial dentro de você. Você não foi chamado só para ficar esquentando o banco. Você faz parte da videira, está ligado no fogo, pelo qual Cristo ele é o cabeça. Deus não cria nada para não gerar, para não produzir, para não multiplicar. Você foi chamado para gerar, para dar frutos dignos de arrependimento. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Para que deis fruto, o vosso fruto permaneça. Onde estão os nossos frutos? Se Deus for requerer de nós hoje, como aquela parábola de 1 fez 5 talentos, o que ganhou 5 produz mais 5. Bom servo e fiel, entrai para o gozo eterno. Quem recebeu 3 multiplicou. Servo bom e fiel. Vou acrescentar mais. A gente não pode enterrar o talento. Porque enterrou e falou assim: servo mau, infiel. E muitas vezes, queridos, quando a gente faz alguma coisa e a gente vê que você ora por alguém, a pessoa foi curada, ó, foi eu que orei, viu? Foi através da minha oração que fulano foi curado. Você sabia que ela estava enferma? Pedro e João, passando na porta do templo. O homem coxo, esperando receber alguma coisa, disse: olha para nós. E disse: não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. No capítulo 4, seguindo 3, aí vem os saduceus, vem os sacerdotes, as pessoas, a multidão, o povo, olhando, e eles vão responder da seguinte forma: por que vocês estão atônitos olhando para nós? Como se de nós fosse feito o bem para esse homem, através de mim que esse homem foi curado. Foi através daquele que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram. No lugar de escolher Jesus, vocês escolheram um homicida. Foi através desse que Deus enviou para a cruz, foi morto, ressuscitou. É em nome desse que esse homem foi curado. A glória não pode ser minha, a glória não pode ser sua, a glória ela é do Senhor.
só canal de bênçãos. Ele é o rei. Por isso ele já disse: sem mim nada podeis fazer. Não tenta fazer nada que Deus não tenha te mandado fazer. Porque muitas vezes você pode estar fazendo muitas coisas e não fazendo aquilo que Deus te chamou para você fazer. E no final vai dar errado. Porque nem tudo que está dando certo para você hoje significa que Deus dá para alguém. Nem tudo que dá certo é porque você está usando a fórmula correta. Jesus, ele deixou. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pessoas podem ir arrumar uma quadrilha e assaltar um banco. Deu certo. Levaram barras de ouro, levaram dólares. Estão vivendo a vida dissolutamente. Um plano quase perfeito. Às vezes morreu sem ninguém descobrir que havia roubado, mas lá no final tem a sentença: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Deus assiste todas as coisas. Você imagina se no final de tudo ele colocar um telão assim, dividir ao meio as boas obras e as obras más, e você tentar justificar: Senhor, mas em teu nome, Senhor, eu curei, em teu nome eu profetizei. E lá do outro lado vai Deus chegando uma arma na cabeça de um quase perdeu o negócio, perdeu. Até Deus tem uma esposa lourinha, baixinha, que eu amo muito. Aí adianta a Bíblia fala assim: ai daquele que diz para não fazer e está fazendo. E eu digo: olha, a Bíblia fala de prostitutos, adultos, macumbeiros, feiticeiros e muitos erros não herdarão o reino de Deus. E alguém passa com o Ademilson para abraçar, beijando a moreninha. Safado, sem vergonha. Falou que não pode não. Mas está traindo a esposa. Está cheio, queridos, de gente que prega no altar. Quando chega lá fora, faz tudo ao contrário. Mas Deus está vendo todas as coisas. Porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão continuamente sobre todos, contemplando os bons, os justos e os injustos. Que nesta noite você possa ser boca de Deus. Falar como esses homens falaram. Ser cheio do Espírito Santo como esses homens eram. Não tente enganar ninguém. No capítulo 5 começa a história de Ananias e Safira, você já conhece. Venderam a propriedade, combinaram entre si para falar o valor. Ananias mentiu, foi sepultado. Chega a mulher depois, mente. Você não mentiu ao homem, mentiu ao Espírito Santo. Deus vê todas as coisas. Lá fora está os pés aqui.